Ontem e Hoje é o quadro do canal onde eu falo sobre a recepção de um filme no momento que ele saiu e como ele é visto hoje. No caso em questão, o filme que eu vou falar é o Central do Brasil. O que, em alguma medida, a recepção dele ainda é muito vívida na memória das pessoas, pelo menos talvez até o ano passado, porque talvez eu possa dizer que se tratava de um trauma nacional. É o tipo de coisa que talvez refletindo a gente tenha como nação, né? Esses marcos de traumas que a gente tem, final de 98, a morte do Senna, a morte das Mamonas Assassinas, e no caso era o Central do Brasil não ter ganhado o Oscar de melhor filme estrangeiro e nem de melhor atriz. Mas no caso em questão, esse filme conseguiu uma redenção, né? Em alguma medida. Ano passado, o Ainda Estou Aqui conseguiu ganhar o prêmio, o Oscar de melhor filme estrangeiro. E em vários sentidos, talvez o Ainda Estou Aqui seja um sucessor espiritual do Central do Brasil, mesmo diretor, e até pensando em como hoje em dia o cinema brasileiro ganha um certo holofote, uma certa badalação a partir disso, assim como o Central do Brasil é apresentado como o marco do cinema da retomada. Mas então talvez seja um vídeo inoportuno, mas eu fiquei curioso de ver como as revistas de cinema, como os jornais daquele período, especialmente internacionais, repercutiram o Central do Brasil. Por isso então resolvi investigar um pouco da recepção do filme ontem, né, no caso. Eu me chamo Caio Feio, este é o Sem Imagem Podcast, canal onde eu falo sobre crítica de filme e outros vídeos e ensaios sobre cinema, arte e um pouco de filosofia. Se você se interessar, se inscreva no canal, deixa o like e vamos à recepção então do Central do Brasil ontem e hoje, né? Começando por hoje, né? Algumas notinhas de Letterboxd e coisa e tal. Vamos lá então. Já me adiantando um pouco na conclusão desse vídeo, talvez, eu tenho um pouco a impressão que a visão que a gente tem desse filme hoje ainda é muito parecida com a recepção desse filme na época. O filme figura em listas de melhores filmes, tanto lá fora, como essa lista de 2010, quanto aqui no Brasil, né, na lista da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Ele é o 11º lugar. E para quem gosta de nota, tem aqui a nota do MUBI, né, 8.3, é uma nota altíssima aqui dentro do MUBI. E a gente percebe até pela crítica do público, são também várias estrelinhas e são críticas recentes, de um mês. E todo mundo ressaltando a emoção, quanto ficou emocionado, quanto gostou do filme, quanto é a maior obra-prima do cinema nacional. Uma obra-prima, mas acho que o que é mais relevante é perceber que são críticas recentes, né, de um mês, 2 meses. O Ainda Estou Aqui foi premiado no início do ano passado, né? Então não saberia dizer se a gente pode apontar como um efeito direto do Ainda Estou Aqui, por exemplo. Da mesma forma, os sonhos para ela são completamente confusos. E para quem gosta do Letterboxd, o filme é 4.4 no Letterboxd, de 5. Também aqui meus colegas, várias críticas. Tem uma crítica aqui do Bruno Andrade, uma crítica bastante curiosa, com a frase marcante: meu desprezo pelo Walter Salles é muito menor que eu tenho por vocês que assistem filmes como se estivessem fazendo lição de casa. Mas até pensando no conteúdo da crítica, talvez tenha sido feita no calor do Ainda Estou Aqui. Acho que serve para ilustrar a relação que os dois filmes têm. Agora uma crítica positiva aqui, eu acho interessante essa crítica do outro, como ele pontua que o filme consegue trabalhar e equilibrar essas tendências dessa época. E acho que, de novo, pontua talvez o marco que esse filme tem, não só aqui no Brasil, mas na impressão do cinema brasileiro lá fora. Acho que a crítica do Toto é interessante nesse aspecto, de pontuar talvez um amadurecimento não só do diretor, mas também até da própria proposta desse cinema mais comercial brasileiro e até como se relaciona com tendências que já vinham sendo feitas naquele período e anteriormente. Eu acho que a gente pode considerar então que o Central do Brasil ainda é um filme bastante relevante no cinema nacional, ainda hoje, né? A impressão geral talvez seja bastante positiva e tenha realmente havido uma revisão no momento que saiu o Ainda Estou Aqui, o que é bastante normal, até pelo sucesso que o Ainda Estou Aqui também teve. Mas para além disso, eu acho curioso, até pelas críticas do MUBI, como as pessoas ainda estão assistindo e ainda estão se emocionando bastante com o filme. E a presença dele em listas é só consequência disso e consequência diretamente também das qualidades que o filme tem, de talvez sintetizar tendências de uma época, né, como o Tuoto pontuou na crítica dele. Mas então, agora vamos voltar para os anos 90, né, o final dos anos 90, e ver como foi a recepção do filme naquele período, especialmente lá fora. Na verdade, eu só vou trazer críticas lá de fora mesmo e comentários lá de fora.
Começando pelo velho personagem. E é um personagem curioso no vídeo de hoje, né? Porque os outros vídeos que eu fiz eram filmes de horror, filmes de gênero, e o Roger Ebert geralmente não gostava muito. Mas hoje a gente está na seara do Roger Ebert, vamos ver o que o Roger Ebert falou, e um pouco também da crítica americana daquele período. Então, vamos a isso. À medida em que ela vai se aproximando do menino, à medida que ela vai descobrindo que o mundo é muito mais largo do que ela via da janela da casa dela ou da estação, as lentes permitem agora uma profundidade de campo que não existia antes, e as cores, toda uma nova escala cromática vai invadindo o filme. E aqui temos a crítica do Roger Ebert. No caso, ele deu 3 estrelas de 4. Ele vai destacar os aspectos de road movie, né, que o filme tem. Né? Esse tal do Brasil se acomoda nos prazeres de um road movie, no qual vemos o Brasil moderno pelos olhos de personagens, caminhões de longa distância que são a linha vital do comércio, os vastos novos conjuntos habitacionais, as cerimônias religiosas e híbridas, a mistura dos velhos costumes com o século XX. Bom, pra quem não sabe o que é um road movie, são esses filmes de estrada, são esses filmes onde os personagens pegam a estrada, né? É até meio autoexplicativo, mas são filmes onde os personagens eles precisam amadurecer, eles vão numa jornada para um ponto A, para um ponto B, ou eles precisam chegar em algum lugar, ou eles precisam buscar alguém. E, enfim, são vários filmes que a gente pode parar pra pensar. E tem filmes onde simplesmente os personagens pegam a estrada e só vão dirigindo a esmo. Mas voltando para a crítica, o Roger Ebert vai destacar a interpretação da Fernanda Montenegro e diz que o sucesso do filme vai repousar em grande parte nos ombros dela. Também vai destacar a interpretação do Josué. Acho interessante como ele coloca. Se ele é ator ou não, não posso dizer. Ele interpreta Josué tão bem que sua atuação é transparente. Espero que evite o destino de Fernando Ramos da Silva, o jovem órfão tirado das ruas para estrelar Pichote, que depois retornou a elas e foi assassinado. Interessante, o Roger Ebert estava realmente assistindo o cinema brasileiro nesse período. E aí temos a conclusão da crítica dele. É curioso num filme como este, a estrutura pretende nos comover com a conclusão, mas o desfecho é, em muitos aspectos, não em todos, fácil de prever. O que me comoveu foi o processo, a jornada, a transformação da mulher, a sutileza de sequências como aquela em que ela se apaixona por um caminhoneiro que não se apaixona por ela. É esses momentos que o filme encontra sua magia. No final pode cuidar de si mesmo. Ainda pegando um pouco da sensibilidade americana, aqui é a crítica do New York Times da época, né, de 98, crítica de Janet Maslin. Quando os viajantes se veem envolvidos numa peregrinação religiosa, o filme assume um sentido feliniano, de descoberta espiritual, assim como o Montenegro lembra Julieta Massina, tanto na aparência quanto na vivacidade. Eu acho que talvez ela esteja fazendo referência ao La Strada, que é um dos grandes sucessos do Fellini, que também a gente pode talvez pensar como um road movie. Eu acho um ponto bastante curioso, caberia até um vídeo à parte, em como esse filme se relaciona com os filmes italianos, com o neorrealismo italiano, com os filmes do Fellini, no caso. É uma citação que eu vi mais de uma vez dessa relação com o Fellini e com a própria Julieta no La Strada. Mas concluindo a crítica da Janet Maslin, Salles dirige com simplicidade e atenção, com um olhar que parece penetrar todos os personagens encontrados na jornada de Dora e Josué. O filme também é acompanhado por uma delicada melodia ao piano que intensifica seu abraço sincero ao mundo que Central do Brasil enxerga. E para finalizar as impressões americanas do filme, eu tenho aqui uma edição do The Boston Phoenix de dezembro de 1998. Esse é um jornal americano, né, titulado Phoenix, uma revista, na verdade, que enfatizava a cobertura de arte e entretenimento. Ela encerrou as atividades em 2019. A gente tem aqui o artigo chamado Amigos por Correspondência, do Peter Kilf. Aqui ele vai apontar um pouco do favoritismo do filme na premiação do Oscar como melhor filme estrangeiro. Aqui eu tenho alguns destaques. Sentimental, mas com uma contenção que Hollywood poderia aprender. O filme explora todos os clichês, porém com um estilo neorrealista, tão sofisticado, detalhes tão precisos e distantes, e uma atuação tão magistral no centro da trama que os espectadores ficam gratos pela experiência. O filme tem como elemento central sua história universal de fé, de luta e persistência no amor diante da inevitabilidade da solidão e da morte. Quando Salles se mantém fiel a esse roteiro, a via sacra de Dora e Josué se revela o ritual que vale a pena seguir. O azul do céu, que você não vê no Rio de Janeiro, o verde, que está ali atrás das árvores, o vermelho, essas cores dominantes e fortes, começam a fazer parte de um filme de onde elas estavam exiladas no início, porque aquele não era o olhar de Dora. Eu fiquei bastante interessado em pontuar essa impressão americana sobre o filme, né? Até pensando no Oscar.
A intenção do vídeo não é muito investigar o porquê talvez o filme não tenha ganhado, mas realmente trazer um pouco dessa recepção de como o filme era visto. Eu acho interessante essa relação, talvez, com o cinema italiano, que as pessoas apontam com o Fellini, com o neorrealismo. E eu acho interessante nessa última crítica do jornal Phoenix, como se apontava como esse filme poderia ensinar Hollywood um aspecto de um drama mais contido. Pensando nessa relação com o cinema italiano, o filme acabou perdendo pro A Vida é Bela, né, que é um filme italiano para melhor filme estrangeiro. Vou trazer então aqui um pouco da recepção do Central do Brasil lá na Itália, né, com os jornais italianos e a crítica da época. Então vamos lá. Que o jornal La Stampa, que vai repercutir a estreia do Central do Brasil na Itália, ressaltando ter conquistado os 2 Ursos de Ouro de Berlim e estando na disputa do Oscar. Também vai repercutir um pouco sobre a disputa com A Vida é Bela, comentando sobre a primeira derrota do A Vida é Bela nos Estados Unidos, em relação a alguns críticos de Nova York, salvo engano, e vai apontar como o Central do Brasil é um símbolo do renascimento inesperado do cinema brasileiro, que por décadas pareceu morto e enterrado. Esse jornal aqui é o La Unità. Foi um jornal de esquerda italiano fundado por Antonio Gramsci em fevereiro de 24, e o jornal foi fechado em 2014. Aqui ele vai repercutir mais sobre o cinema sul-americano, mas ainda vai apontar um pouco sobre esse renascimento do cinema brasileiro, né, que ficou durante muito tempo sem produções. Com um comentário mais direto sobre o Central do Brasil, vai apontar como quase um road movie a maneira do melhor Wim Wenders, mas com um contexto social muito mais forte. E Salles tem razão ao afirmar que os olhos deles, de Josué e Dora, são os do cinema brasileiro, capaz de se reapropriar da própria realidade após anos de decadência. Fresquíssima lufada de neorrealismo em tempos de ditadura dos efeitos especiais, com uma atriz, Fernanda Montenegro, simplesmente extraordinária, uma Giulietta Massina, ao que se assemelha muitíssimo, sem os chiques e trejeitos que Fellini havia colocado à imagem da esposa, e um menino, Vinícius de Oliveira, que atua como um grande ator. Bom, então essa é um pouco da sensibilidade italiana ao Central do Brasil. Destaque para essa questão da disputa com A Vida é Bela, né? Já existe uma certa apreensão quanto a isso, mas também um destaque em relação a essa noção da retomada do cinema brasileiro, né? Essa é uma noção que também permeava a percepção externa, né? A percepção de lá fora. O cinema brasileiro acabou sendo enterrado no final dos anos 80 para os anos 90, e começou uma retomada, né, como se diz, a partir de 93 com a lei do audiovisual. Eventualmente eu posso até fazer um vídeo aqui no canal sobre esse período, né, talvez marcando cada período do cinema brasileiro. Fica aí a ideia para mim mesmo. Mas então o Central do Brasil, até pelo sucesso, marcou essa noção do cinema da retomada. Marcou uma retomada justamente do cinema nacional, onde se tornou relevante não só nacionalmente, né, não só nesse mercado local, mas também internacionalmente, né, com prêmios e a própria qualidade dos filmes. Mas eu também acho interessante, de novo, esse aspecto em relação a apontar semelhanças com o cinema do Fellini, com a própria figura da Giulietta Massina e com aspectos do neorrealismo, né? Apontar como o Central do Brasil apresentava um aspecto do Brasil que talvez justamente seria esse ponto de convergência com o neorrealismo italiano, que apresentava uma Itália do pós-guerra, apresentava justamente essas penúrias e pobrezas da Itália, essas problemáticas que permeavam esse aspecto social, né, da Itália naquele período. Então, de certa forma, o Central do Brasil também apresenta algum aspecto do Brasil que, em alguma medida, talvez fosse ignorado, talvez apresentasse justamente esse aspecto mais real que aponta dessas semelhanças com o neorrealismo italiano. Agora, para finalizar, ainda tratando um pouco da acessibilidade europeia, eu vou trazer revistas especializadas em crítica de cinema, revistas especializadas em cinema, que é a Silence Sound e a Carrière de Cinema, e como eles repercutiram o filme no momento que saiu. São revistas desse período, de 98 e 99. Todos os departamentos sabiam que essas cores iam começar a invadir o filme a partir do momento em que o filme pega a estrada. As pessoas sabiam que a gente ia procurar definir muito melhor os sons à medida que a gente ia se aproximando da resolução final. Aqui com a Carrière de Cinema, revista francesa, edição de dezembro de 98, e a gente tem na seção crítica uma crítica ao Central do Brasil, sob o título A Mensageira e a Criança. E aqui tem uma análise mais sobre o cinema do Walter Salles, apontando características do cinema do diretor. Em Walter Salles há sempre ausentes, peças que faltam, fantasmas que é preciso decidir-se abandonar, mas cujos rastros também é preciso buscar o mais possível.
O movimento é uniforme e a busca contraditória. Salles parece hesitar constantemente entre a doçura da errância e a construção obstinada de um relato sentimental e político. Lança pistas, esboça explicações, mas raramente as desenvolve, pois seu propósito parece estar em outro lugar. Um filme que sonha com uma amplitude que não parece sequer dar a si mesmo a chance de alcançar. O filme repousa sobre situações embrionárias, sobre discussões, lágrimas e gestos de um amor bruscamente interrompido. Eles poderiam transformar-se em lembranças puras, abrir fendas, pontuar o relato por sua ausência, mas permanecem em letra morta e ressurgem pouco mais tarde já esquecidos. Simples atributos de roteiro e de forma. É preciso fechar o ciclo a contragosto. Belos momentos em que ele filma seres solitários, destacando-os no lampejo, num instante, num plano do mundo dos humanos, das presenças banais, das confusões quase do próprio cenário, para deixá-los experimentar uma forma de infinito que os faz parecer ícones. A câmera bifurca, traça uma linha imaginária, fabrica ela mesma a separação. O talento de Salles para as pausas, seu sentido inato do ritmo e da musicalidade reaparece então com beleza. Bom, essa é uma crítica que talvez reflita mais sobre um pouco da poética do Salles, reflita sobre aspectos políticos e das mazelas que o filme trabalha, né? Como o Salles constrói esse drama e desenvolve esses personagens a partir das próprias tragédias, né? Enfim, eu acho que é uma crítica bastante bonita, que reflete bastante sobre o estilo do diretor. E agora vamos à Sign and Sound, revista inglesa. Na Sign and Sound de 99, o Central do Brasil foi capa. Com o título O Candidato do Brasil ao Oscar, aqui a gente vai ter o relato de um encontro com Walter Salles, assim como uma entrevista com o diretor, e pontuou uma certa sensibilidade e como o Walter Salles faz do cinismo impossível. E ao final da revista vai ter uma review, né, vai ter uma crítica, apontando novamente aspectos do road movie, apontando que esses filmes às vezes caem no lugar comum, mas que a partir dessas falhas, o Walter Salles consegue transformar em virtudes. Toma as recentes convulsões do Brasil como ponto de partida e aborda a busca individual dentro do contexto de dor, perda e redenção de toda a comunidade. Apontando a busca das personagens, né, como a essência do filme. Essas duas buscas distintas, porém coincidentes, pela reabilitação, são a essência do filme. Há elogio aos atores, especialmente ao ator mirim, e aponta que a Estação Central é um microcosmo aleatório da vida brasileira, íntimo e eloquente ao mesmo tempo. Destaca aspectos religiosos que tem no filme, conflitos de desenvolvimento entre a tradição e a industrialização do Brasil, e o desenvolvimento das personagens com a Dora redescobrindo a humanidade e Josué descobrindo a sua comunidade. E para finalizar, aqui um anúncio da exibição do filme. Filme lentes que você nunca tinha usado antes. Então essa foi a recepção do Central do Brasil na época em que saiu. Eu acho curioso como a recepção dele lá fora, na Europa, apontava esses aspectos da retomada do cinema brasileiro. Apontava como o filme também tinha esse flerte com o neorrealismo ao apresentar uma certa realidade do Brasil. Acho também interessante como a Itália repercutiu essa disputa com A Vida é Bela e apontava o Central do Brasil como um oponente, assim, no sentido da disputa do Oscar, né, que estava ganhando tudo naquele período. E de fato, assim como pra gente talvez tenha sido um trauma o Central do Brasil não ter ganhado o melhor filme estrangeiro, acho que de fato na época todo mundo estava esperando isso, até a crítica lá fora. Nos Estados Unidos também tem esse destaque em relação ao drama do filme, né, em relação à maneira que trabalha esse drama, e no geral há sempre um elogio em relação aos dois atores, né, especialmente o ator mirim, que não era ator, né, no caso na época. Enfim, eu fiquei pensando nas semelhanças da nossa relação com esse filme hoje em relação à recepção que ele teve na época. A impressão que me dá é que a gente não teve um certo afastamento disso, a gente não teve um distanciamento, né? Apesar de já ter se passado quase 30 anos, né? Vai fazer 30 anos daqui a 2 anos. Ainda continua um filme bastante relevante, o que é normal. E meu ponto não é querer diminuir essa relevância, mas justamente que a impressão que se tem sobre ele não mudou muito. Esse é meu ponto. A relação que, pelo menos me parece que a impressão que a gente tem sobre o filme não mudou tanto assim. Enfim, talvez daqui a 20 anos eu faça se ainda houver YouTube e eu ainda estiver vivo,
eu faça o ontem e hoje sobre o Ainda Estou Aqui, ou até retome o ontem e hoje sobre o Central do Brasil, para ver se alguma coisa mudou 20 anos depois. Felizmente, eu acho que hoje a gente vive um bom momento do cinema brasileiro. Eu acho que comentei isso no episódio do casamento de Maria Brown. Como lá atrás o Central do Brasil foi o marco do cinema da retomada. Hoje em dia a gente, não vou dizer que a gente tem uma retomada, mas o Brasil novamente está disputando o Oscar. Eu acho que o cinema brasileiro só tem a ganhar com isso. Enfim, esse foi o episódio de hoje. Obrigado por você que assistiu até aqui. Deixe sugestões nos comentários sobre próximos episódios e comente o que você achou do vídeo, comente o que você acha do Central do Brasil, comente sobre o que você acha da final da Copa de 98 da França, enfim, comente coisas que você não viveu, mas você sabe muito bem como foi os traumas e a recepção daquilo na época. Enfim, campo dos comentários tá aí pra gente conversar. É isso então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.